Desde 2017, os trabalhadores brasileiros estão sob um forte ataque. Primeiro com o desmanche da CLT no governo Temer, e não por coincidência, mas isso ocorreu quando a gente comemorava, lembrava o centenário das greves gerais de 1917 aqui em São Paulo, e agora com o governo Jair Bolsonaro atacando as entidades sindicais, sobretudo no seu custeio, né? Então, a situação dos sindicatos hoje no Brasil está uma situação de forte ataque que a gente precisa ficar atento com relação a isso daí. Em 1917 foi um marco histórico dos trabalhadores no Brasil, com greves que paralisaram a cidade de São Paulo, por conta da carestia, por conta das grandes jornadas de trabalho, por conta do trabalho infantil, que havia muito trabalho infantil naquela época, e a cidade de São Paulo paralisou em busca de melhores condições de trabalho para a população de São Paulo, né? Isso resultou, uma década depois, 2 décadas depois, resultou na criação de uma legislação, que é a CLT, que veio dar uma proteção aos trabalhadores. Essa CLT só pôde existir graças à luta dos trabalhadores em 1917. Uma outra coisa que acontece em 1917 é a formação dos sindicatos. São esses sindicatos que vão organizar a luta e vão exigir direitos para os trabalhadores. Desde o início da Revolução Industrial, as condições péssimas de trabalho na Inglaterra, depois na Bélgica, depois na França, depois na Holanda e depois nos Estados Unidos, essas condições eram terríveis, porque as jornadas de trabalho eram extensíssimas, os salários eram baixíssimos. Como eu citei há pouco, o trabalho infantil ele era muito presente, a mulher recebia menos do que o homem. Então esses trabalhadores, primeiro na Inglaterra, começaram a se organizar para poder se opor a essa exploração. Os primeiros sindicatos se formaram quando os trabalhadores ingleses fizeram um caixa comum, faziam uma espécie de vaquinha para poder ajudar algum companheiro, algum camarada com necessidade, né? Ajudar a família de algum camarada que morreu por algum motivo. Então os sindicatos eles surgem nessa necessidade de dar uma assistência aos trabalhadores. No primeiro momento foi isso. Se desenvolveu com a participação de todos os trabalhadores, a quantidade maior possível de trabalhadores que cotizavam-se, ajudavam essas organizações com uma ajuda financeira mesmo, né? E conforme esses grupos foram crescendo, os sindicatos foram surgindo. E foram eles os responsáveis por neutralizar, algum tempo depois, essa exploração, minimizar essa exploração, na verdade, né? Que a Revolução Industrial estabeleceu, né? Desde o seu início. Aqui no Brasil, como foi dito, isso tem uma data, que é 1917, mas os trabalhadores brasileiros já tinham um histórico de exploração, porque a escravidão tinha acabado recentemente, fazia apenas 20 anos que a escravidão tinha acabado, e os trabalhadores ditos livres, agora nas fábricas, nas cidades, na verdade eles tinham uma situação tão precária quanto a dos antigos escravos. Daí a atuação dos sindicatos também para minimizar essa exploração. O que a gente pode dizer numa sociedade de consumo e de produção é que quem produz precisa ter alguma seguridade social. Então ele dá o quinhão dele para a sociedade ao produzir a riqueza. E eu digo que é uma relação de ganha-ganha, porque
o trabalhador produz a riqueza, mas o Estado e as classes dominantes, elas criam condições de uma seguridade social. Por isso que é tão importante ter uma legislação trabalhista. É importante ressaltar que nenhum dos direitos conquistados nesse último século vieram de graça, né? As classes empresariais e o Estado não deram nada sem que os trabalhadores assim exigissem. E exige como? Com ação. Ação de greve, ação de revoltas, ação de se colocar na sociedade para mostrar a importância dos trabalhadores. É importante dizer que nenhum direito caiu do céu. Todos esses direitos foram conquistas da classe trabalhadora por conta da sua atuação de resistência. No mundo e no Brasil, os trabalhadores conquistaram direitos que, como eu disse anteriormente, vieram para minimizar essa exploração. Então, por exemplo, a jornada de 8 horas. A jornada de 8 horas foi fundamental para que não houvesse jornadas exaustivas de trabalho. O salário mínimo, criando um piso salarial que ninguém pode receber menos do que isso, e o salário mínimo ele é necessário para que uma família sobreviva. Licença maternidade. Antes dessa legislação, as mulheres davam à luz e enquanto elas estavam no seu resguardo, elas nada recebiam e logo tinham que voltar ao trabalho, deixando a criança desamparada, inclusive não a amamentando. Trabalho infantil. A proibição do trabalho infantil no mundo e no Brasil foi um grande avanço, porque criança é para estudar, não é para produzir. Além do mais, a criança, ao entrar no mercado de trabalho, ela tira emprego de um homem adulto. A outra coisa que é casada com a jornada de trabalho é a necessidade de um período de descanso para o trabalhador repor as suas energias. Isso se dá em 2 momentos. No descanso semanal remunerado, quando ele descansa pelo menos um dia da semana e recebe para isso, e quando ele tem férias de 30 dias após ter trabalhado 12 meses ininterruptos numa empresa. Então, isso é fundamental para a saúde do trabalhador. A outra coisa que é importantíssima, já que nós estamos vivendo uma sociedade que o mercado de trabalho ele é muito rotativo, foi a criação do FGTS. O FGTS é um fundo de garantia que quando o trabalhador perde o emprego, ele recorre a esse fundo, a esse dinheiro que foi economizado, para poder se sustentar até o momento de arrumar outro emprego. Então, todas essas conquistas, em geral, dos trabalhadores, abarcam todos os trabalhadores. Agora, na nossa categoria especificamente, temos uma convenção coletiva que foi uma convenção conquistada pelos sindicatos e que amplia esses direitos. Então eu vou pegar pelo menos 2 direitos que são fundamentais para a nossa categoria. O primeiro, o do recesso, né? Além das férias, nós temos 30 dias de recesso. Por quê? Nenhum outro profissional leva tanto trabalho para fora do seu local de trabalho como os professores, porque são provas para corrigir, são aulas para serem preparadas, agora inclusive com as novas tecnologias, acompanhamento de alunos, né? E a outra grande conquista nossa é da Bolsa de Estudo. Então, os sindicatos aqui do estado de São Paulo conquistaram o direito que os professores, as professoras, têm direito a 2 bolsas de estudo. Isso se faz necessário porque, numa sociedade como a nossa, normalmente quem produz a riqueza não goza dessa riqueza. O trabalhador que produz o carro na Ford, na Volkswagen ou em qualquer outra montadora, ele não tem acesso a esse bem que ele produziu. O professor, ele produz conhecimento. Então, seria absolutamente injusto que ele produza o conhecimento, que ajuda a produzir o conhecimento, e os seus filhos não tenham acesso a essa riqueza. Ao contrário do que se pensa,
Não foi nenhum órgão do Estado, não foi o MEC, não foi a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que conquistou esse direito de ter a bolsa para os seus filhos, mas foi a luta dos sindicatos que observou e conseguiu convencer a todos que era necessário que o professor e a professora não fosse alienado do seu trabalho. Voltando ao começo da nossa conversa, em que o sindicato está sob ataque, agora é hora do sindicato ter uma atuação ainda mais forte na defesa não apenas das suas entidades, mas das categorias que ele representa. Então, apesar do ataque, os sindicatos ainda têm um arcabouço econômico, um arcabouço jurídico e, sobretudo, um arcabouço político para poder atuar na defesa dos interesses, volto a dizer, não das entidades, mas daquelas pessoas, aqueles trabalhadores que essas entidades representam. Há um antigo provérbio africano que diz que se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você deve ir acompanhado. Esse adágio, esse ditado, ele cabe muito bem aos sindicatos. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. A força do sindicato é a união das pessoas, é a união dos trabalhadores para fazer uma caminhada juntos para poder resistir a essa dominação que, com a Revolução Industrial, já caminha para o 4º século, né? Já quase 4 séculos de exploração. Se os trabalhadores não tivessem unidos ao longo de todo esse tempo, nós não teríamos conquistado os direitos. E se nós não nos mantivermos unidos agora, caminhando juntos agora, nós perderemos esses direitos. O sindicato ele precisa de uma estrutura, ele precisa estar aparelhado. Eu volto ao que aconteceu no início da Revolução Industrial, quando os companheiros, os camaradas, os trabalhadores das minas, das fábricas da Inglaterra se reuniram e fizeram um caixa comum. Eles deram uma contribuição, pequena que seja, para formar os sindicatos. Hoje, essa contribuição ela é fundamental para que os sindicatos continuem a fazer a sua ação. Mas isso é uma via de mão dupla. Os trabalhadores têm que fazer essa contribuição e o sindicato tem que fazer essa ação em defesa dos trabalhadores. E os trabalhadores podem e devem cobrar do sindicato essa ação. Mas é necessário que os trabalhadores deem o seu quinhão para essa caminhada de resistência. Claro, o sindicato garante direitos e você garante o sindicato. Esse é o mote da nossa federação, da FEPESP, cabe perfeitamente na conjuntura que nós estamos vivendo. Sem entidades fortes, os nossos direitos estarão fragilizados. Isso é uma verdade. Se a gente enfraquecer os nossos sindicatos, junto com esse enfraquecimento dos sindicatos, virá, por consequência, o enfraquecimento dos direitos. Então, resumindo, o sindicato garante os seus direitos e você, com a sua contribuição, garante a ação do sindicato.